corpo e mente. Estamos no Abril Azul. Esse mês tem o objetivo de conscientizar a população e trazer visibilidade sobre o transtorno do espectro autista. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, em cada 160 crianças no mundo tem TEA. E esse tema gera muitas dúvidas, mamães e papais. Por isso, no quadro Corpo e Mente de hoje, nossa convidada é a médica geneticista, a doutora Patrícia Braga, que vai nos explicar mais sobre o tema. Seja bem-vinda, doutora Patrícia. A campanha é crucial para promover mais inclusão na nossa sociedade, não é mesmo? Com certeza. Infelizmente, mesmo já estando em 2023, a gente ainda tem muitos mitos em relação ao autismo. As pessoas tendem a um imaginário em relação a essas pessoas com essas alterações de comportamento, que elas estão ligadas, por exemplo, à deficiência intelectual e por vezes não estão. Então a data ela vem para dar voz a essas pessoas, para mostrar que são pessoas com direitos e deveres sociais, pessoas capazes como qualquer um de nós cidadãos. Muito se fala sobre o número de casos que está aumentando, mas na verdade é o número de diagnósticos que cresceu. Então, é um diagnóstico, inclusive, que não é nada fácil, né, doutora? Exato. Para a gente chegar a um diagnóstico confirmado de um paciente com transtorno do espectro autista, inclusive a gente demora um certo tempo para poder confirmar esse diagnóstico, não só na consulta em si, mas após passar as terapias para esses pacientes, a gente precisa ver os resultados, ver como eles estão se comportando, então demora um certo tempo para a gente confirmar esse resultado. Sinais podem chamar a atenção para uma possível investigação nas crianças? Os dois primeiros sinais que a gente deve investigar seria uma alteração da socialização da criança, né? Possivelmente também um atraso de fala e também quando essa criança ela apresenta movimentos repetitivos, rituais para poder agir, para poder completar suas ações. Com toda certeza. As crianças com transtorno do espectro autista, foi relatado que elas têm uma maior sensibilidade na ponta dos pés. Então, por isso, elas acabam andando principalmente ali nos dedinhos. E tem uma questão também que é muito interessante, porque nem toda pessoa que recebe o diagnóstico com autismo, ele tem que não se socializar. Existem casos e mais casos, diferentes casos, por isso que às vezes é tão difícil chegar ao diagnóstico. Então, um sinal repetitivo já é um motivo, sim, de procura a um especialista. E eu não falo só a criança, mas é muito comum. Cada vez mais, quando a gente fala sobre o fato de estar aumentando o número de casos, na verdade são os diagnósticos que estão aumentando, porque até os adultos hoje procuram descobrir se são autistas. Eu fico impressionada. Exatamente. Hoje em dia a gente vê muito no consultório, né? E são relatos que a gente fica até um pouco mais tocado, né? Porque são pessoas que passaram uma vida sem o seu diagnóstico e é aquele diagnóstico que é de transtorno do espectro autista, ele passou a ser confundido anteriormente como, por exemplo, depressão, bipolaridade, às vezes até esquizofrenia. Então esse paciente passa por muito tempo estigmatizado às vezes e com diagnóstico e tratamento incorreto. E é realmente, principalmente, eu quero chamar a atenção dos pais sobre a questão da responsabilidade. A gente romantiza muito a maternidade, né, doutora Vanessa? Mas o fato é que a gente precisa entender, uma vez que se coloca um filho, uma filha no mundo, a gente tem que ter total responsabilidade com essas crianças, com esses pequeninos. E ao ver e ao perceber, é importante sim fazer a investigação. Eu também estudo muitos casos, eu tenho vários amigos e amigas que hoje descobriram
tem filhos autistas e eu converso muito sobre esse tema e é muito comum se ouvir falar, inclusive, que o diagnóstico vem muito mais percebido na escola, no ambiente escolar, do que até mesmo dentro de casa. Hoje em dia, graças a Deus, isso está caindo um pouco por terra. Ainda se tende muito a dizer que, por exemplo, cada criança tem seu tempo, né? Obviamente que a criança, no seu desenvolvimento, ela tem ali um espectro, mais ou menos, em que ela pode desenvolver uma certa habilidade, mas a gente também não pode esperar tanto, né? Por exemplo, uma criança vir a falar, dizer as primeiras palavras, por exemplo, aos 2 anos de idade, existe um atraso ali. E esse atraso, ele precisa ser olhado com carinho e precisa ser cuidado, né? Eu vi uma série essa semana e me chamou muito a atenção pelo fato de uma das crianças, são 2 crianças que têm autismo e são completamente diferentes. Os irmãos não têm a convivência porque vivem em mundos diferentes, né? E inclusive a forma do transtorno de cada um é diferente um do outro. Mas o que me chamou muita atenção quando eu estava assistindo essa reportagem foi que uma dessas crianças, ainda quando mais pequeno, antes dos 2 anos de idade, não recebeu o diagnóstico do autismo. E algum tempo depois começou a aparecer os sinais e os sinais vieram severos. Eu fiquei bem espantada com isso. Hoje em dia, a gente também tem digamos que uma classificação que a gente chama de autismo regressivo. A criança, ela tem um desenvolvimento completamente normal até aproximadamente os 2, os 3 anos de idade, porque justamente nessa fase, ao nascer e mais ou menos nessa idade, 2, 3 anos, que o nosso cérebro, ele recebe todo tipo de informação possível e ele capta essas informações e ele guarda. Ele guarda tantas informações inclusive em excesso. Quando chega mais ou menos nessa etapa, é como se ele desse um start e dissesse: algumas coisas eu vou ter que descartar, porque aqui tem informação demais. E aí, nesse descarte, ele pode vir a descartar informações importantes de socialização, de fala, ele pode vir a manifestar comportamentos repetitivos. Então, a criança tinha um desenvolvimento normal e aí passa a ter um comportamento alterado a partir dessa idade. É o que a gente chama de poda neural e isso é muito comum de acontecer. Nossa, eu fiquei realmente assim, eu não tinha visto, por isso que eu acho importante a gente investigar mais sobre o autismo, inclusive ainda na gestação. É importante as grávidas também estudarem sobre o autismo, o desenvolvimento do bebê ainda na barriga da mamãe, a questão da alimentação. São coisas que interferem também ou não, doutora? Hoje em dia, a gente sabe que aproximadamente 60% dos casos de autismo eles estão ligados a alguma alteração genética. Eu friso muito isso, 60% não é 100%. Os outros 40%, eles estão ligados a outros fatores externos, que a gente já tem uma certa comprovação em relação ao baixo peso ao nascimento, a prematuridade, por exemplo, e a idade paterna avançada, que seria acima dos 40 anos de idade. Então, são fatores que a gente já consegue colocar como fatores que podem vir a predispor essa criança a apresentar o transtorno do espectro autista. Ou seja, o transtorno do espectro autista sempre será genético? Então, nem sempre, porque esses outros fatores, por exemplo, baixo peso ao nascer, às vezes a grávida, infelizmente, ela é submetida a um parto prematuro, por algum outro motivo, digamos que uma infecção, e ela acaba tendo um parto pré-termo, que a gente chama. O fato dessa prematuridade já é um fator que faz com que essa criança possa vir a predispor também o transtorno do espectro autista. Então, não é algo genético, né? Foi alguma coisa que aconteceu e interferiu no decorrer daquela gestação. Mas a gente sabe sim que a grande maioria, 60% dos casos, como eu relatei, estão ligados a alterações genéticas. Né? E essa identificação ela só acontece a partir dos exames genéticos ou
ou existem outras formas de saber? No exame físico, que a gente chama, na consulta médica, pela conversa e examinando a criança, a gente já pode observar se a criança tem algumas características faciais, por exemplo, que nos lembra alguma síndrome. E aí o autismo, na verdade, faz parte de uma síndrome. Por exemplo, as crianças com síndrome de Down. As crianças com síndrome de Down, elas têm 5 vezes maior risco de ter transtorno do espectro autista. Então, não é que ela tem apenas autismo. O autismo que ela apresenta faz parte de algo muito maior. E facialmente, não é preciso nem ser médico, a gente já consegue identificar uma criança com síndrome de Down. Isso para várias outras síndromes que existem. Existe diferença dos níveis do TEA também? Como é que funciona isso na prática? Sim, a gente consegue colocar o autismo dividido em 3 subtipos, né? E esses subtipos, eles são divididos de acordo com a necessidade da criança, a necessidade de suporte, a gente chama de graus de suporte. Quanto menos suporte essa criança precisa para as atividades do dia a dia, grau 1 ou 2. Quanto mais suporte essa criança necessita, grau 2 a 3. Esses graus, é importante a gente frisar que eles não são graus fixos, eles podem se modificar ao longo do tempo. Uma criança que ela é diagnosticada com grau 3, isto é, precisando de muito apoio familiar, de uma rede multidisciplinar muito forte, ela pode sim, com o tempo, mudar e ser uma criança grau 1 futuramente. E uma criança de grau 1, ela pode vir a aumentar esse nível? Sim, isso pode acontecer. Se não houver o tratamento? Isso pode acontecer, principalmente nas crianças que não recebem o tratamento adequado. Tá, então o tratamento adequado faz parte de um planejamento multiprofissional, né? E lá na clínica, eu queria até aproveitar a oportunidade aqui para falar do grande trabalho que a doutora Alzira, né? Inclusive a doutora Alzira é uma das médicas mais estudiosas do autismo que eu conheço aqui em Teresina, tanto que a clínica dela além de ter um trabalho multidisciplinar e multiprofissional, dá muito essa segurança também para os pais, para quem tem um autismo e vem crescendo bastante, tanto a procura, mas também eu percebo e eu vejo e eu conheço várias pessoas que fazem tratamentos aí com a doutora Alzira, com toda a equipe, além de você, doutora Patrícia. Isso é muito bom a gente saber que existe esse compromisso na nossa capital. Eu falo sempre que eu tenho muito orgulho da medicina do nosso estado, da saúde como um todo, das equipes multidisciplinares. Você, por exemplo, é geneticista, então a gente vê o quanto que existe essa mobilização e esse entendimento de que a união faz a diferença, né? Certeza. Eu acho que quando mais a gente trabalha unido, cada qual fazendo o seu trabalho e a gente soma o trabalho de cada um, a gente com certeza tem um resultado final muito melhor. Esse paciente ganha muito mais. Doutora Patrícia, muito obrigada pela entrevista. Nada, viu? eu qualquer coisa estou à disposição. Meu abraço a toda a equipe da Neurografos. Essa especialidade da doutora Patrícia Braga você encontra na clínica Neurografos. A sua saúde é a nossa prioridade. Nós cuidamos de você com dedicação e profissionalismo. Estamos localizados na Zona Leste de Teresina e contamos com um ambiente aconchegante, atendimento humanizado e equipe médica amplamente qualificada. Atendemos em diversas especialidades médicas como neurologia, adulto e infantil, genética médica, psiquiatria e muito mais. Realizamos vários tipos de exames neurológicos para melhor te atender. Para maiores informações, entre em contato com nossa equipe no número 32 32 0736, o WhatsApp é o 999431732 ou acesse o nosso Instagram, @neurografos. Agende agora mesmo sua consulta em nossa clínica e comece aí a transformar a sua saúde. Clínica Neurografos, seu corpo e mente em equilíbrio, e a responsável técnica é a doutora Fernanda Gabriele Almeida Castro, CRM 5899.
corpo e mente.